Wonderful circle de muito bom chinês e vocês vão captar hoje de boni e bagaçoio. Oi, eu sou a Gabi e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Tenet, o novo filme do diretor Christopher Nolan. O Nolan é conhecido por fazer alguns filmes meio doidos, por assim dizer, né? E ele é bem conhecido por gostar de brincar com essa questão de espaço-tempo. Mesmo em filmes mais simples, como Dunkirk, ele coloca essa questão de linha temporal diferente e tudo mais, que faz a cabeça do público ter que dar uma pensadinha a mais para entender o filme. Então não é nenhuma surpresa que ele seja o diretor de Tenet, né? Porque esse filme vai deixar todo mundo com a cabeça meio frita de tanto tentar pensar e entender o que tá acontecendo. Eu vou deixar a parte mais explicativa e com mais spoilers pro final do vídeo, pode ficar tranquilo que eu vou avisar quando for começar essa parte, mas já aproveita e se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo também. Então eu vou começar fazendo mais uma análise do filme mais superficial, assim, eu queria começar falando dos atores, porque o elenco de Tenet é absurdamente incrível, do protagonista ao terciário, ao figurante que nem aparece direito, todos mandam muito bem e entregam uma atuação impecável, tipo, sério, eu não tenho do que reclamar da atuação de ninguém. O protagonista do filme é interpretado pelo ator John David Washington e ele consegue entregar um personagem que, ao mesmo tempo que é sarcástico, ele é inteligente, ele é astuto, ele manda muito bem nas cenas de ação e conforme ele vai conhecendo e entendendo o que está acontecendo, a gente vai entendendo e aprendendo junto com ele. Então eu acho que justamente por essa questão da gente não saber tanto quanto ele e ir nessa caminhada junto de entendendo, a gente consegue se identificar muito com o personagem. E o John David Washington com certeza entregou tudo o que precisava pro protagonista desse filme, né? Ele tá no escuro quando tem que estar, ele começa a entender as coisas junto com a gente, ao mesmo tempo que a gente vai descobrindo ali, e ele, nossa, ele é impecável, ele consegue dar umas tiradas muito boas quando precisa, ele deixa o clima leve, ele deixa o clima mais pesado, ele, sério, impecável. Acho que não teria outro ator para fazer o protagonista desse filme. Acompanhando ele tem o Robert Pattinson que tá interpretando o Neo e ele tá impecável, sério. Eu sei que eu sou muito fã do Robert, mas ele tá muito de parabéns nesse filme. Ele traz um personagem que tem um charme diferenciado, ele até faz um sotaque diferente. Ele é engraçadinho nas horas que precisa ser, mas ele também é sério, ele é focado. Então ele dá um clima mais leve, assim, pra essa trama tão intensa e, né, que tem nesse filme. Eu acho que ele é o personagem perfeito pra dar uma acalmada nas coisas, dar explicações quando precisam. Então ele foi um personagem muito importante. E o Robert Pattinson entregou uma atuação impecável. Não é porque eu sou fã dele, mas é porque ele mandou muito bem mesmo. Ele demora um pouco pra realmente entrar no filme, né? Ele entra ali mais pro meio do segundo ato, mais ou menos, mas no momento que ele abre a boca, você já tá encantado com o personagem, porque ele te conquista ali num diálogo super rápido e você fica tipo, tá, gostei. That part is a little dramatic. E completando esse trio de protagonistas tem a atriz Elizabeth Debicki, que tá interpretando a Cat, e ela tá tão no escuro quanto a gente. E ela é meio tipo a mulher errada na hora errada, né? Ou melhor, a mulher certa na hora errada e no lugar errado. Porque ela cai de paraquedas no meio dessa trama muito louca aí que vai acontecer ao longo do filme. Só que ela vai ser uma peça principal também para eles conseguirem atingir o objetivo deles. Eu acho que ela traz uma personagem um pouco mais fria e calculista, por assim dizer, mas ela tem uma trama que não faz parte do plot principal, mas é uma trama absurdamente importante e muito bem trabalhada, né? Porque a personagem dela tá num relacionamento abusivo e por mais que não seja o foco do filme, tipo, é zero o foco do filme, essa parte, né, esse relacionamento, ele trabalha muito bem isso, né? Ele consegue mostrar os pormenores desse relacionamento abusivo, como ela tá presa dentro disso, como ela quer sair disso, como ela busca ajuda, por mais que ela diga que não precisa, porque todo mundo precisa de ajuda quando tá numa situação assim, e como ela vai fazer de tudo pra salvar ela e principalmente o filho dela, né? Então eu acho que, como eu disse, apesar de não ser parte principal do plot do filme, é uma parte importante, não só pra personagem, mas acho que pra quem tá assistindo.
Eu gosto de como a jornada dela começa, né, com ela idealizando uma mulher livre e ela termina sendo essa mulher livre, né? Ela literalmente se torna a mulher que ela estava idealizando. Então eu acho que é uma jornada muito interessante que a Cat tem ao longo do filme, além de todos os pormenores aí dela estar no meio desse plot central com os protagonistas do filme, né, nessa guerra que tá acontecendo, ela tem essa trama pessoal dela que é muito bem trabalhada, muito bem explorada, e eu gostei muito do desenvolvimento que teve. Então, como dá pra ver, tem bastante coisa acontecendo ao mesmo tempo, né, apesar do foco central ser realmente essa guerra fria que tá acontecendo aí, que a gente sabe muito pouco no começo, e talvez no final não saiba tanto assim também. E de verdade, apesar dessas loucuras, né, que o Nolan coloca nos filmes dele, o roteiro é muito bem amarrado, a história é muito bem contada, né? E sim, é um filme que você vai ter que ver mais de uma vez? Provavelmente. Na primeira vez eu consegui pegar o principal, né? A ideia central, consegui entender o que era pra entender numa primeira vez. Assistindo próximas vezes eu com certeza vou entender mais coisas, vou conseguir pegar aqueles detalhes que eu deixei passar, mas isso não atrapalha o filme. E eu tenho uma dica pra vocês que é: foca no que tá acontecendo. Esquece o que já passou e ficar tentando entender o que aconteceu, foca no que tá acontecendo. Eu já vou me aprofundar um pouco mais nisso, mas eu acho que é importante saber que o roteiro ele é bem amarradinho, ele é bem escrito, ele é bem trabalhado. Eu gosto muito de como a história vai se encaminhando, né, nesses vai e vens do roteiro, porque é muito bem feito. As cenas também são muito bem trabalhadas, principalmente as cenas de ação. E vou destacar aqui a primeira cena, né, a cena inicial de abertura do filme e também a cena da última batalha. Elas são muito bem trabalhadas. A primeira cena, ela vai crescendo como uma orquestra, assim, se você já viu uma orquestra tocando, você sabe como eles vão crescendo e atinge um ápice incrível e depois, tipo, a música acaba. A primeira cena é basicamente, literalmente assim, ela cresce de um jeito e aí ela termina e você fica tipo, uau, uau. E essa cena da batalha final, ela é o ápice de uma cena bem construída, bem trabalhada e complexa. É muito boa, sério. É explosão que vai, explosão que volta, explosão que vai de novo, e corre, corre e luta. Essa cena é incrível, sério. Muito incrível. Preste atenção em todos os detalhes dela. Pode rever 15 vezes que você vai achar coisa nova pra ver toda vez que você botar essa cena pra assistir, eu tenho certeza. Outro aspecto dessa parte mais técnica que tem que ser ressaltado e enaltecido é a trilha sonora. Quando eu me pego prestando atenção numa trilha sonora, numa mixagem de som ali no meio do filme, é porque ela foi feita para chamar a atenção. E a trilha sonora de Tenet não só foi feita para chamar a atenção, como ela foi feita para ajudar a construir toda a tensão e toda a complexidade que o filme traz. Então ela literalmente faz parte ali daquela construção que o Nolan quis fazer com o filme dele, né? A trilha sonora é impecável, ela é muito, muito boa, sério. Presta atenção em algumas partes do filme, como a trilha sonora vai fazer você ter os sentimentos que a cena tá construindo ali e vai só amplificar o que você tá sentindo. Então, gente, a parte técnica desse filme, eu fico até sem palavras, porque ela é muito bem construída, mesmo. Claro que como toda história complexa, ela vai ter os seus defeitos, vai ter as suas complexidades além do necessário. Você pode ficar sem entender muita coisa. Tem até gente que vai dizer que o Nolan acabou se perdendo na própria história, né? Se perdendo na própria premissa que ele quis trazer. Mas eu acho que a obra geral, assim, né? O conjunto inteiro do filme é tão bom, é tão bem feito, que esses defeitinhos, assim, você acaba relevando, eles não são tão importantes, assim, quando você analisa o conjunto inteiro do filme, porque é muito bem feito, é muito bem trabalhado, você consegue sim entender a história, consegue sim entender o plot. Por exemplo, eu entendi muito mais fácil o Tenet do que a Origem, só dizendo aqui. Então eu acho que, assim, é sempre válido, né, trazer algumas críticas e falar alguns pontos que você não gostou do filme, ou que você não entendeu. Mas eu acho que não dá pra falar que é um filme ruim, só porque você não entendeu. Porque se você não entendeu, assiste de novo, pesquisa, lê alguma entrevista do Nolan, que seja, né? Que com certeza você vai achar as respostas pra entender. Mas não dá pra falar que Tenet é um filme ruim. Eu confesso que no primeiro terço do filme eu achei ele um tanto quanto acelerado, mas até porque tem muita coisa pra contar, né? Tem que apresentar os personagens, tem que apresentar o plot, apresentar a história, apresentar o conceito da reversão. E nesse momento eu ainda tava tentando entender tudo, né? Como eu falei antes, o ideal é você não tentar entender o que já aconteceu, mas
vai seguindo com a história que você vai entender ao longo dela, né? Não se prende no que já passou. Foca no que tá acontecendo ali. Depois que eu parei de tentar ficar pensando muito, eu consegui entender muito mais fácil. Então agora vamos entrar nessa parte mais explicativa e com um pouquinho de spoiler, só para vocês conseguirem entender o que eu quero dizer, principalmente nessa parte de não fique tão preso no que já aconteceu, mas vai seguindo o desenrolar da história. Eu acho que é um pouco difícil tentar começar a explicar o que é a ideia de Tenet, mas vamos tentar pensar assim, simplificando um pouco. No futuro, o mundo tá acabando. E eles decidem que para resolver esse problema, eles têm que vir para o passado e remodelar as coisas que estão acontecendo aqui. Ah, então é viagem no tempo desse filme? Não, mas sim. E calma que eu vou tentar trazer de um jeito que você vai conseguir entender isso. Tem duas frases que eu vou trazer aqui pra vocês que elas são ditas no filme, né? Uma é dita logo no comecinho, quando vão explicar esse conceito da reversão, que é: não tente entender, sinta. E isso eu acho que é importante a partir do momento que você para de tentar entender o que está acontecendo e só vai sentindo, só vai vendo e acompanhando o ritmo do filme. Fica muito mais fácil, como eu já falei, de você começar a entender mesmo quando você para de tentar entender. É complexo, mas acho que faz sentido, né? E a outra frase é: o que aconteceu, aconteceu. Como eu disse também, não fique tão preso no que passou e tentando entender isso que aconteceu. Já aconteceu, já passou. Então foca no que está acontecendo agora, foca no aqui e no agora. Se você ficar tentando entender o que aconteceu, você vai perder o que está acontecendo agora e não vai conseguir acompanhar o ritmo do filme. Eu acho que pegando essas duas frases, guardando aqui no seu coração e indo assistir ao filme com elas em mente, vai ficar muito mais fácil realmente de você entender o que está acontecendo em tela. Tá, ok, então não é viagem no tempo. O que que é? É inversão, tanto de objetos quanto de pessoas. Imagina assim, sabe, DVD, Blu-ray ou VHS até, né? Não sei se para as pessoas de hoje em dia que assistem tanto Netflix isso vai fazer sentido, mas sabe quando você queria voltar uma cena nessa época? Você apertava um botão e a cena começava a ir de frente para trás, sabe? Ao reverso. Você apertava um botão e a cena começava a ir de frente para trás, sabe? Ao reverso. É isso que está acontecendo no filme. Alguém achou um jeito de reverter as coisas. Então, enquanto a gente está indo para frente normal, tem alguém, tem algum objeto que está fazendo o caminho inverso. Ele está revertido. Alguém conseguiu mudar a entropia das coisas, da química, da física, isso é muito de exatas, para eu conseguir explicar mais do que isso. Porque eu não consegui entender muito além disso, que é meio que o óbvio que você vai entender. Se você estuda alguma coisa assim, uma física quântica, uma química, dessas coisas aí, talvez você vai entender um pouco mais. Mas entendendo só assim já é o suficiente. Tem pessoas e objetos indo para frente e tem pessoas e objetos reversas, certo? E sim, vai acabar chegando no ponto de rolar uma viagem no tempo, porque se eles estão reversos, o tempo tá indo para trás também, né? Então essas pessoas estão teoricamente voltando no tempo, né? Sim, e isso chega a acontecer ao ponto deles reverterem tanto que eles passam dias, passam semana. Então vai rolar ao mesmo tempo essa reversão e vai rolar a viagem no tempo. Então as coisas começam a se embananar. São dois conceitos parecidos, mas diferentes e que eles vão estar ligados em Tenet. Quem assistiu vai entender. Se você assistiu Dark ou se você está familiarizado em como a viagem no tempo funciona, essas teorias de loop infinito, você com certeza vai conseguir entender Tenet muito mais fácil. Porque é isso, né? Tá rolando uma viagem no tempo. Então, entender esse conceito, muita gente já consegue entender. Agora, no meio disso tudo, tem a reversão também. Então, são dois conceitos diferentes se mesclando aí e que deixa tudo complexo, mas de um jeito muito interessante. Então, chega no ponto do filme que os acontecimentos do começo começam a se repetir e começam a se explicar. E as coisas começam a fazer sentido. Então, por isso que eu falei no começo do vídeo, não se apegue ao que já passou. O que aconteceu, aconteceu, né? Fica prestando atenção no que está acontecendo agora, no presente, porque você vai entender. E uma coisa que eu acho muito interessante desse filme é que ele não quer explicar o final,
como por exemplo a última temporada de Dark, né, ali o episódio final, que vai chegar no final desse looping, né, que vai acabar e cortar o looping pelo meio. Tenet não quer fazer isso, ele não quer acabar, ele não quer encerrar o ciclo, ele quer mostrar como o ciclo funciona, ele quer te explicar isso, ele quer te dar essa nova teoria para você trabalhar aí na sua vida, né. Então eu acho isso muito interessante, porque ele não quer explicar o final e como tudo vai acabar, ele quer mostrar como funciona. Então a gente vai passar pelo processo de entender como que a reversão funciona. A gente não vai ver para que ela está sendo feita, o que vai acontecer no futuro, qual que é o ponto final disso. Não, você só vai entender como funciona. E pro filme, é isso que importa, né? Não importa saber o que está acontecendo no futuro, como uma coisa vai mudar a outra. A gente está vivendo aqui e agora. E é isso que o filme tanto prega, né? Então, Tenet é um filme complexo, com uma história interessante, um novo conceito vindo aí pra gente, com atores incríveis, atuações impecáveis, e o Nolan entrega mais um filme que é incrível. Eu sei que eu sou muito Nolanzete, quem me conhece sabe disso, mas eu não posso deixar de enaltecer Tenet, porque esse filme ele é muito bem feito, muito bem construído, todos os pormenores dele são maravilhosos, sério. Então, quando você tiver a oportunidade de assistir Tenet, vai com a cabeça tranquila, lembre das duas frases que eu falei, o que aconteceu, aconteceu, e não tente entender, sinta, que eu tenho certeza que você vai conseguir acompanhar a história de Tenet e entender tudo que eles querem mostrar ali. Então, depois que você assistir Tenet, você volta aqui e me conta o que você achou dessa nova viagem do Nolan, o que você achou do Robert Pattinson, que agora é um Warner Boy e tá vindo aí como nosso Batman também. Inclusive, em muitos momentos eu vi ele como Bruce Wayne ali, quando ele tá de terno, todo bonitinho, né? Eu só queria dizer também que esse filme tem até drama, porque a última cena do protagonista com o Neo, eu quase chorei. Foi uma das cenas mais lindas que eu já vi na minha vida. É perfeita. Esses atores também são perfeitos, sério. Que filme lindo. Que filme lindo. E não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo. Deixa o seu like aqui porque me ajuda muito. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima.